Ana Marina está conosco, Lina, muito obrigado, tá, por vocês estarem conosco. E eu vou pedir para o senador José Fogaça, que é o presidente do Conselho Curador da Fundação Ulisses Guimarães, Conselho Editorial também, fazer a abertura da nossa conversa, do nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Senador. Meu bom dia a todos e a todas, principalmente os nossos convidados, as nossas convidadas, a Lina, a Mariana, a Ana Marina, nos dão uma honra muito grande de participar desses trabalhos, desses estudos que são postos em prática pela Fundação Ulisses Guimarães. A Fundação, no ano de 2023, decidiu por bem iniciar um processo de prospecção, de análise, de avanço no conhecimento das questões mais sensíveis e mais decisivas na área da educação e da inclusão produtiva. E nós temos conhecimento do trabalho importantíssimo, extraordinário, que é realizado pela Aliança Empreendedora, né? Pelo alcance, pelo volume de projetos, né? Pela grandeza desse empreendimento, desta iniciativa, e achamos que era fundamental podermos ouvir a vocês, saber exatamente como se dá essa grande experiência, né? O valor que tem o microcrédito, né? E a capacitação das pessoas num momento em que o nosso país vive uma grande incerteza, um processo de mudanças, né? De trocas de governo. Praticamente o Brasil dá viradas assim de 180 graus na política e na economia, né? Mas há um trabalho que precisa ser realizado no plano micro, não é? E que diz diretamente às pessoas, né? Um trabalho que, como diz o presidente da Fundação, inaugura mais do que obras de cimento e tijolo, né? Inaugura pessoas, né? Inaugura a vida ou uma nova vida para as pessoas. E a Aliança Empreendedora tem esse mérito, tem esse papel distintivo no Brasil. Então, eu quero deixar aqui o agradecimento em nome da presidência da Fundação, do deputado Alceu Moreira, do presidente do nosso partido, Baleia Rossi, né? Dar as boas-vindas a vocês aqui às nossas reuniões e, desde logo, passar a palavra ao Gustavo Grisa para que a gente possa tocar em frente nessa importante atividade que estamos realizando. Gustavo. Obrigado, bom dia, obrigado, senador Fogaça. Eu vou só detalhar um pouquinho o que nós estamos fazendo, qual é o trabalho que a Fundação Ulisses Guimarães está fazendo esse ano com esses temas, né? Em 2022, que foi o ano da campanha eleitoral, do período eleitoral, nós lançamos um projeto coordenado pelo senador José Fogaça, chama-se Educação no Centro. Essa Educação no Centro tinha o objetivo de colocar a educação no centro da política pública, mas também de identificar políticas de educação vinculadas ao centro político, né? E esse documento foi, apesar de ser um documento simples, é um documento importante porque ele posicionou, em termos de política pública, um partido de centro no Brasil, como o MDB, algo que não era feito há muito tempo. E conseguimos também ter com isso uma influência bastante grande no programa de educação, né, da candidata Simone Tebet, naquele momento, uma vez que nós também participávamos da equipe de programa de governo, né? A partir daí, esse ano, a Fundação Ulisses Guimarães se aprofundou diante vamos dizer, da atenção e do sucesso que nós tivemos ao tratar do tema de educação com uma maneira profissional, como nós estamos tentando fazer agora, né? Ou seja, ouvimos os principais players de solução de educação no Brasil,
Tá? Então, quer dizer, nós construímos uma solução com cara política, mas depois de ouvir muita gente, né, ligada à educação, vamos dizer, quem estava mais adiantado nesse pensamento do nosso país. O nosso projeto esse ano chama-se Educação do Futuro. E nós temos duas vertentes nele. Uma é a vertente de escola do futuro, que é a obtenção de casos de sucesso com educação, a educação básica do MDB, né? Ou seja, nós estamos trabalhando com um grupo de municípios, são 72 municípios, e estamos com eles extraindo casos de sucesso e pegando melhores práticas e aprofundando, vai ter uma premiação. E o outro é um grande desafio brasileiro, no nosso entender, no entender da nossa bancada, do nosso presidente do Partido Balear Rossi, e do presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Moreira, que é a questão de inclusão produtiva, né? De como nós colocamos mais brasileiros dentro do nosso sistema produtivo e alavancamos isso no sentido de política pública, no sentido de política do país. Colocar isso e qual é o nosso papel? Nós temos certeza que, em termos de conhecimento e entendimento das fórmulas, né? Vocês e outros, né, têm essa experiência, esse entendimento profundo. Mas o nosso papel é ajudar a fazer essa ligação com o ente político, tá? Para que o ente político possa criar legislação, criar política, trazer esse debate para o centro do Congresso Nacional, ser propositivo, e nisso sim a Fundação Ulisses e o MDB podem ajudar muito. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando um documento, também sintético, simples, sobre inclusão produtiva, para tentar entender as diferentes vertentes disso e como isso transforma em política pública que a gente pode levar e mobilizar, né, no Congresso, nossos governadores, nossos prefeitos nessa linha de ação política, né? A gente sabe que a nossa capacidade de formulação não é o principal, mas a gente tem a capacidade de conseguir transformar isso em política pública. Então, por isso que nós estamos tentando conversar com os melhores do Brasil, né? Como nós fizemos com o Educação no Centro o ano passado. Então, nós já fizemos uma rodada com alguns empreendedores sociais de destaque, depois fizemos uma rodada de reunião com o Sistema S, com os expoentes do Sistema S. Conversamos também com a Fundação Aurimax, que foi muito importante também na indicação de vocês também, para que nós pudéssemos aprofundar. E esperamos hoje com vocês a gente poder aprofundar algumas questões, ou aprender um pouco da experiência de vocês e dizer o seguinte: essa nossa reunião aqui, ela só está sendo gravada para finalidade nossa, do nosso documento, que nós possamos tirar subsídios, tá? Mas isso não tem transmissão pública, não tem reprodução, não tem nada disso. Então vocês fiquem à vontade para realmente a gente falar sobre o que funciona e o que não funciona, tá? E então nós temos uma curiosidade de entender o que, que pode funcionar no Brasil, o que, que a gente pode dar mais escala, porque vocês já fazem, vocês já sabem que funciona, enfim, para nós nos ajudar nesse simples mapeamento da inclusão produtiva no Brasil e de como é que a gente anda politicamente, que é algo que ainda nós sentimos que na classe política e nos governos como um todo, ainda engatinha, tá? E nós precisamos botar mais força nisso e a gente quer ver de que forma nós, enquanto MDB e Fundação Ulisses, e não é uma visão partidária, é mais uma visão talvez de bloco político de centro, aí, levar isso para o Congresso e levar para outros partidos, enfim, levar isso para o ambiente político. Então, queríamos ouvir de vocês a experiência de vocês, o que que vocês notam que funciona, que não funciona, e fiquem tranquilos, tá? Tá tudo aqui, nós estamos num ambiente 100% de disclosure aí, da experiência de vocês, não, isso dá certo, isso não dá certo, e nós vamos colocando também questões aí conforme vocês vão falando. Nosso objetivo é até 11h30 terminar esse encontro no máximo, também para valorizar o tempo de vocês. Enfim, já falamos demais, queremos ouvi-las. Obrigado por estar aqui conosco e aceitar o convite. Obrigada, Gustavo. Obrigada, senador Fogaça. Para a gente é uma honra, eu acho que sempre encontrar instituições, organizações e pessoas, né, que começaram a entender essa pauta, né, sobre uma perspectiva da importância que ela tem e da relevância que ela tem, né? Então, para a gente é sempre um prazer, tá? E se precisarem de mais encontros, a gente está super à disposição para aprofundar essa pauta, porque é algo que de fato nos move. E eu acho que a gente poderia fazer uma
rápida introdução, cada uma de nós, assim, para vocês nos conhecerem um pouco, e já entro para falar da Aliança. Meu nome é Lina, eu sou uma das fundadoras da Aliança Empreendedora. A Aliança iniciou em 2005, já completamos 18 anos de atuação. Nascemos em Curitiba e hoje trabalhamos em todo o Brasil. Eu já falo um pouquinho mais da Aliança para dar um contexto. Hoje meu papel eu sou formada em administração, né? Já fiz pós-graduação em direito e sempre tive esse olhar de terceiro setor, né? Desse setor social e o seu impacto. E na Aliança, meu papel é relações institucionais, então hoje eu cuido tanto do olhar para captação de recursos com empresas para viabilizar os projetos na ponta, como também relações governamentais e esse olhar para advocacy aqui junto com a Mariana e com a Ana. Vou deixar elas se apresentarem também rapidinho. Oi, bom dia, gente. É um prazer estar aqui, como a Lina falou. A gente ficou bem animada com essa reunião. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Mariana, a minha formação é em jornalismo pela Unesp e tenho bastante experiência com metodologias, gestão de projetos e desde a pandemia, a parte da inovação que eu sempre trabalhei na minha caminhada ficou mais forte, alinhada às questões de políticas públicas, que foi quando a gente começou a pesar a mão nisso dentro da aliança também. A gente ampliou, a Ana está aqui com a gente exatamente por esse nosso olhar de que a gente precisava estar mais próximo de Brasília, porque a gente tem muita experiência de campo, a gente tem muito conhecimento da ponta, e a gente precisava de uma conexão com quem está tomando a decisão, com quem está discutindo leis, com quem está discutindo as políticas públicas, e desde a pandemia esse caminho foi aberto, porque a gente teve que se unir muito, né, para poder chegar em quem estava precisando, e então o meu olhar hoje dentro da Aliança Empreendedora está bem focado em relações governamentais, advocacy, e bem nessa, a gente tem um programa só para isso dentro da Aliança, é o programa que eu lidero hoje, e é um programa que olha para essa parte, né? A Aliança faz capacitação, outras coisas, a Lina vai trazer, mas a gente tem dentro da Aliança um programa, né, uma área que só olha para isso, porque tem essa importância de fazer essa conexão da base com o que está sendo discutido em Brasília. É isso, gente. Bom dia a todos, estou muito feliz de estar aqui nessa conversa. Vi agora que um conhecido aí de mais tempo, o ex-deputado Lelo Coimbra, também está aqui presente. Fiquei feliz de revê-lo, está se apresentando aqui. Eu sou consultora para a Aliança Empreendedora, para o tema Prazer vê-la, Marina. Prazer. Prazer vê-la. E eu estou aqui como consultora para a Aliança Empreendedora para a Inclusão Produtiva. É um tema que desde ali meados de 2021 venho apoiando a Aliança Empreendedora. Tenho experiência como sociedade civil de ter apoiado diferentes iniciativas ligadas a políticas públicas, muito reformas, né? Acho que foi por isso, inclusive, que conheci o Lelo há alguns anos, né, quando a gente discutiu muito a reforma da Previdência, também reforma política, atuei na reforma, além disso, um pouco na reforma administrativa, quando estava sendo discutida, a reforma tributária. Eu gosto muito das reformas, foi uma área que realmente eu me especializei, e nesse processo, assim, tive a honra mesmo de conviver com quadros excelentes do MDB, então, assim, admiro muito, né, o trabalho do quadro do MDB, o poder de mobilização, a visão, e então, muito bom estar aqui com vocês e entender que esse tema está tocando também agora mais vamos dizer assim, os grandes debatedores e propositores aí de políticas públicas, porque, na nossa visão, esse tema realmente precisa entrar em foco e impacta boa parte da população brasileira, e essa representação também precisa estar ali nos olhares de Brasília, né? Então, muito bom estar aqui, estou muito animada para a gente poder apresentar esses dados e discutir com vocês. Ótimo. Lelo está conosco, né? O Lelo Coimbra, atuação essa forte concentração. no E assim, Congresso nesses o mais temas. importante, acho que é o objetivo principal é da gente divulgar ao máximo essa lei e de Lelo, uma teu pessoa, rádio uma está pessoa pegando aí. saber É isso, já vi. cometa violência. Deixa eu botar. Não, mas tranquilo. Então, esse grupo, né, tem o Fogaça, Lelo Coimbra, né, são pessoas que têm uma experiência, né, parlamentar muito forte, né,
mas o que a gente queria entender exatamente de vocês, e estamos na mesma página, né? Acho que a gente quer somar exatamente nessa trilha que vocês estão vendo que precisa ser andada, e nós, né, o MDB, provavelmente é o maior partido do Brasil hoje, né, em termos de bancada, prefeitos, governadores, e nós queremos ajudar a levar esse tema para frente, mas também numa linguagem que seja palatável, né? Que seja simples também para a classe política, que a gente já consiga colocar em projetos, iniciativas e no nosso advocacy para ajudar vocês a andar no tema certo. Nós não temos solução, não é, senador, pré-pensada, e nós queremos, na verdade, apoiar o que existe de melhor. É isso aí. Essa é a nossa visão. Então, queríamos ouvir um pouco como vocês funcionam e de que maneira a nós gente poderia temos andar. um trabalho. Nós temos um trabalho de articulação entre nós, formamos um grupo chamado Grupo de Trabalho de Inclusão Produtiva. Então, nosso objetivo é coletar esse material rico que é oferecido assim pelo trabalho de vocês, não é? Pelo trabalho também de outras entidades que estamos ouvindo, e ao final produzir um documento para levar não só ao nosso partido, não só à nossa bancada parlamentar no Senado e na Câmara, levar aos municípios em que nós governamos, levar também aos estados que nós governamos e participar também, não é, com vocês de alguma maneira de todas as experiências e, enfim, avanços que têm sido realizados nesse campo. Acho que a Aliança Empreendedora é um exemplo assim muito significativo, muito importante nesse novo momento que o país está vivendo. É isso, né, Gustavo? É isso aí. Então, fique importante querer entender, né? Nós, obviamente, fizemos uma pesquisa básica do que vocês fazem, mas é muito impressionante, né? Tipo, olhamos aí mais alguns trabalhos, né? Tudo, e acreditamos que realmente vocês estão na vanguarda no Brasil nesse tema, né? Junto com alguns outros players. E queríamos ouvir vocês, então, o que tem funcionado, o que não tem funcionado, o que vocês têm vivido. Quais são os caminhos para nós podermos propor coisas que funcionam? Porque coisas que não funcionam, coisas que gastam bilhões, a gente já sabe, né? O que não funciona, a gente já conhece. Sim, legal. Bom, pessoal, vamos lá então, para a gente aproveitar o nosso tempo. Eu vou até compartilhar minha tela aqui, né? Já vamos compartilhando até alguns dados e que são bacanas, de alguns estudos que a gente também tem feito. Acho que uma coisa importante é aliança, se eu for simplificar, a gente tem duas grandes frentes de trabalho, né? Então, a Mariana já falou um pouco. De um lado, a Aliança Empreendedora desenvolve projetos na ponta, nas comunidades, né, em todo o Brasil, com o apoio de parceiros financiadores, principalmente empresas, institutos e fundações, né? A Fundação Arimax é uma delas, que financiam, então, essas ações de capacitação, mentoria, aceleração, formações, tanto presenciais como online, para esses microempreendedores, e a gente pode falar, se der tempo, a gente pode entrar um pouco mais no detalhe de como funciona isso, porque acho que é interessante. Então, são projetos, a gente hoje, nos últimos 3 anos, a gente tem capacitado algo em torno de 30 mil microempreendedores por ano. Então, tanto no formato online como presencial, são pessoas que passam pelas nossas formações de aproximadamente uma semana. A gente trabalha com formações rápidas, exatamente porque a gente sabe que o tempo dessas pessoas é escasso, né? São pessoas que praticamente trabalham, né, durante o dia para comprar janta, como falam, né? Vende almoço para comprar janta. Então, o tempo é escasso e a gente vem se adaptando e entendendo cada vez melhor e se adaptando à sua realidade a cada ano que passa, né? A realidade pré-pandemia foi uma, durante a pandemia, pós-pandemia são completamente diferentes. Então, a gente pode falar disso um pouco. Isso por um lado. E a outra grande frente, que também a Mariana já trouxe, é a frente que a Mariana lidera, que é do advocacy, né? É um olhar já para não só para o microempreendedor diretamente,
mas para o ecossistema que está em torno dele. Desde o começo da aliança, a gente sempre interagiu e trabalhou em rede. Então, sempre trabalhamos com outras organizações. A gente replicou nossa metodologia para 147 organizações em todos os estados, e esse olhar de rede sempre nos mostrou, foi muito importante para a escala, mas também foi importante para a gente entender a diversidade desse ecossistema, e como era importante a gente ter atores diversos atuando num Brasil que é tão diverso, né? Que são tantos Brasis dentro de um único Brasil. Então, a gente foi entendendo que tudo isso era importante para efeito de política pública também, né? Quando a gente pensa no âmbito federal. Então, entender a diversidade desse ecossistema foi importante. Então, dentro da frente do advocacy, nosso primeiro passo foi entender esse ecossistema. Então, nossa primeira publicação foi o mapeamento do ecossistema de apoio ao microempreendedor. Foi feito lá em 2016. É um documento que está disponível com esse olhar de quem são essas organizações, essas entidades que trabalham em prol deste microempreendedor e desta microempreendedora que é informal, que está na favela, na comunidade, na periferia, nos municípios do interior, né, que tem baixo IDH, onde poucas ofertas chegam. Então, a gente fez esse mapeamento, tem muita informação bacana, né? Ele já é antigo, né? Ele é de 2016, mas tem muita informação que é real até hoje. E assim a Aliança foi na sua frente de advocacy no programa Empreender, elaborando estudos para ir colocando um tijolinho em cima do outro, né, do conhecimento sobre esse público. Qual que é o grande desafio? É um público invisibilizado. Por ser sua maioria informal, há pouca informação confiável sobre essas pessoas. Então, realmente Super. fica Lina, qual é o termo que você falou? Que é um público? invisibilizado. Ah, Isso, aham, ele é invisível. invisível. Ele acaba Aham. ficando invisível Tá, aos desculpa, é que eu olhos. gostei muito do Imagina, termo, por isso que eu te pedi para repetir. Desculpa. tranquilo, sem problema. Então, eu já vou entrar na questão do último estudo, que acho que é o mais interessante aqui para vocês, mas o que a gente foi enxergando é isso, ou seja, o próprio ecossistema estava invisível e o microempreendedor, principalmente informal, de periferia, enfim, também está invisível aos olhos da política pública. Então, de fato, fica difícil fazer políticas públicas assertivas, efetivas, para uma população que, de fato, você não sabe qual o tamanho dela, não sabe quais são suas características, não consegue identificar no que estão empreendendo, como, né, em que estágio do negócio e quais são as suas necessidades. Então, por isso a importância de realmente se aprofundar nessa pauta. Então, a aliança, então, ela tem esses dois grandes olhares, né, o apoio direto e o olhar para o sistema, para o que está em torno desse microempreendedor. E aí, de forma bem resumida, isso aqui vocês já devem ter visto, então a Aliança é uma organização que trabalha por projetos, a gente já apoiou mais de 300 mil empreendedores no Brasil inteiro, em 18 anos, formamos mais de 140 organizações aliadas, né, que replicam essa metodologia ao redor do Brasil. Eu vou ir passando aqui rápido. Trabalhamos, então, todo o financiamento da aliança para fazer tudo isso que eu falei acontecer, é através de empresas, institutos e fundações, né, que financiam essas ofertas, e a gente tem um grupo de parceiros que apoiam institucionalmente a aliança. Então, são empresas que não contratam somente projetos para suas áreas de atuação, para os públicos que são do seu interesse, mas eles olham de uma forma mais ampliada para a causa da inclusão produtiva, olham de forma mais ampliada para os programas que a aliança empreende e que não tem começo, meio e fim, né, são de longo prazo e fazem esse apoio. E aí, queria entrar um pouco com vocês aqui no último estudo. Já falei sobre o Empreender, então o Empreender 360 é nossa frente de advocacy, é o lugar onde a gente vai olhar para estudos, vai olhar para pesquisas, mas principalmente a gente vai trabalhar momentos de construção coletiva. O Empreender 360 não é aliança sozinho. A gente hoje está puxando e liderando, mas o Empreender 360 é uma rede de organizações Brasil inteiro, de organizações sociais, de gestores públicos, de especialistas, pesquisadores, são pessoas que
se engajam nos processos de construção de soluções, nos processos de construção de proposta. São pessoas que nos ajudam a aprofundar o problema, porque às vezes é preciso entender melhor o problema para gerar melhores soluções. Então, o Empreender 360, ele busca conexões, fazer conexões e diálogos que aprofundem problemas e construam soluções conjuntas. Então, todas essas pesquisas que estão disponíveis na plataforma do Empreender foram co-construídas com instituições. E esse último estudo que eu vou trazer para vocês também. Para fechar o Empreender, a gente realiza um fórum anual, é um evento onde a gente junta todos os setores, instituições, microempreendedores da base, com o governo federal, com governos estaduais, municipais, para exatamente fazer trabalhar assuntos que são primordiais para a inclusão produtiva, que são fundamentais para o desenvolvimento desses microempreendedores. Então, hoje temos um espaço, que é o Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, que já teve sua 5ª edição, e a sua 5ª edição foi pela primeira vez em Brasília. Ano que vem temos mais, já estão convidados, maio do ano que vem. E é um momento também para consolidar algumas alianças estratégicas ali e colocar na mesa, a gente coloca na mesa atores que normalmente não se conversam, né? Então a gente coloca para conversar, para debater pessoas que no dia a dia não se encontrariam. Então é a presidente das Baianas do Acarajé, né, conversando com o MDIC, falando sobre as necessidades das Baianas do Acarajé no Brasil inteiro, né? Qual é a sua realidade, quais são suas dificuldades, suas potências, seus medos, seus anseios, suas preocupações. Então, esse tipo de conexão é o que a gente mais procura fazer, porque é dessas conexões improváveis, entre aspas, que a gente chama, que nascem as melhores soluções. E, como a Mariana falou, desde 2020, a gente foi afunilando um pouquinho mais os nossos estudos e começando a colocar lupa em algumas questões, é isso que a gente queria trazer para vocês. O Empreender, então, trabalha com o poder público, influenciando política pública, levando evidências, levando estudos, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca se desconecta da base, porque a fonte das nossas evidências são as instituições de base, são os empreendedores que estão na ponta, é o conhecimento que a gente tem dos projetos, da vivência, né? A Mariana, por exemplo, é uma pessoa que está liderando aqui o Advocacy, mas todo mês ela está em algum CRAS, ela está fazendo formação de jovens no Centro de Referência e Assistência Social, no Pará, em Minas Gerais, né, Mari? Então, a Mari representa muito bem o que empreender é, né? Um pé em Brasília, um pé na lama e nunca, né? Ela está em... a gente faz muita questão de não perder essa conexão. Então, essas são as duas estratégias, esse olhar de governo federal e também ali no município, onde a coisa acontece e as políticas de fato impactam as pessoas, seja positivamente ou negativamente, mas onde elas impactam, onde elas acontecem. E aqui eu vou entrar, então, no último estudo que a Aliança lançou no ano passado, comecinho do ano passado, onde a gente mergulhou, a gente teve um apoio muito grande da Ana Marina e de uma equipe de pesquisadores e um economista que fez um trabalho fenomenal. Esse estudo está disponível, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver ele, mas ele está numa plataforma chamada todospodemempreender.com.br. Vou trazer um resumo aqui. Primeira coisa que a gente queria saber era quem é essa população que a gente está falando, que público é esse, né? Então, a pandemia, ela deixou muito evidente que o Brasil tem uma grande informalidade e uma grande fragilidade quando o assunto é microempreendimentos, né? Então, a gente viu a pandemia, o tanto de pessoas que foram atrás de um auxílio emergencial, assustou o governo, né? Não se esperava que mais de 70 milhões de pessoas recorreriam a um auxílio, né? Isso deixou muito evidente que há uma grande fragilidade nesse microempreendedorismo, seja pela própria informalidade, por não haver uma rede de apoio, seja pela falta de apoio a esses microempreendedores. Então, a gente usou, então, dados esse da PNAD. quadro é extremamente valioso. Isso aqui é uma coisa que nós estamos procurando e precisamos disso, que é um resumo de tudo. Por isso que eu falei para vocês, às vezes o básico é importante também. E é fundamental. mesmo. O básico É verdade. tem que ver.
O que Pois é, Fala, acontece, Mari. Gustavo? desculpa a Não, eu só ia interrupção. complementar. Imagina, é isso mesmo que você falou desde o começo. Eu também estou super à vontade aqui, que você falou que é um bate-papo Não, aqui para mas a gente trazer as coisas. é isso mesmo. Aham. Eu acho legal, né? Isso que a Lina trouxe é muito importante, porque a gente ficou muito com uma dúvida, qual que é a parte que nos cabe da informalidade? Porque a gente trata, dentro da inclusão produtiva, o que nós, Aliança Empreendedora, contribuímos é com foco em empreendedorismo, né? A inclusão produtiva, ela Certo. tem muitos caminhos, muitas ferramentas, e a gente é especialista nesse microempreendedorismo de base, né? De base comunitária. E a gente ficou muito intrigado. Os números trazem informalidade, os números trazem quem está ocupado, quem não está ocupado, mas a gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha. Qual a parte que nos cabe? O que, que é de gente que tem um pequeno negócio realmente? Então, esse quadro, ele realmente, para a gente, ele é muito valioso também, como você trouxe. Ele para a gente é ótimo porque ele dá uma resumida, e para a gente também ajudou para o nosso processo aqui. Porque o que, que nos cabe dentro da informalidade? 94 milhões trabalham, 44 milhões são informais. Mas dentro desses 44 milhões, a gente tem uma gama de informalidade que vai desde aquele trabalho novo que o governo ainda está tentando entender como trabalha, que é o Uber, aplicativo. A gente ficou muito... O que que nos cabe daquele que tá com um pequeno salão de beleza, que tem ali, que tá fazendo um bolo, que tá ali né? E aí a gente foi destrinchando. Então, realmente, esse quadro para a gente também é bem valioso, porque a gente queria entender, dentro da informalidade, o que cabia a esse microempreendedorismo de base que a gente chama, né? Qual era o universo que a gente estava falando? E aí tudo começa por aí. De qual universo estamos falando? E aí esse quadro para nós também foi assim, uau, é isso, né? Então a gente olha para a população. Aqui a gente teve um apoio muito bacana do Mauro Odo, que é do IPEA, uma pessoa também que entende tudo sobre informalidade. Então fica aqui também uma sugestão Mas de isso alguém vocês para estimaram entrevistar. esse número, né? Vocês tiveram que Isso são construir dados isso. da PNAD. Teve que Sim, ser sim, mas foi construído com construído. base, foi construído com base em cruzamentos. Foram vários Senador, cruzamentos e todos, feitos. se vocês permitirem, isso aqui é o começo da nossa conversa, né? Esse aqui é para a gente poder politicamente atuar, né? O começo. Então, isso é muito valioso. Desculpem até a Imagina, empolgação. Vamos em Mas a frente. gente pode depois mostrar para vocês a base de dados que a gente usou, a gente tem todo o isso. estudo, a gente teve apoio, como a Lina falou, a Lina até estava dando a Uhum. sugestão, Mauro Odo, do IPEA, é um cara Perfeito. excelente para conversar, traz muitas coisas boas, e ele respaldou bem, a gente tem todas as bases de dados que a gente usou, a gente pode depois dividir com vocês também. Sim, e queria complementar que realmente assim é raro ver esse tipo de estimativa para esse público, o informal de base, né? Inclusive, o economista da GV que fez para a gente o trabalho, ele trabalhou muito tempo com CAD único, mas antes da gente fazer esse trabalho, a gente ouviu que era impossível estimar esse dado. A gente ouviu mais de uma pessoa e depois a gente foi encontrando um caminho e teve a Olha sorte só, de encontrar um nada é pesquisador impossível especializado. estimar, né? O É, problema é a margem de acerto. estimar bem, É, estimar bem, né? Enfim, aí foi uma estimativa válida, só que e aí nos impressionou, porque a PNAD são os dados de 2022, só que deve ter tido uma atualização agora para 2023, só que assim, em média, um quarto da população que trabalha no Brasil, foi a conta que a gente chegou, que é esse empreendedor de base. E aí, quando a gente vê o tamanho do desafio em Brasília, e da oportunidade também, né, para implementar políticas públicas, a gente entendeu a importância realmente, né, desse trabalho de advocacy crescer, né, por vários caminhos, né? Então, Vocês têm algum tipo de pode critério seguir, senador. ou de filtro para a escolha ou para o acesso do microempreendedor dentro do processo da aliança? Existe algum tipo de critério diferenciado? Como alguém pode acessar a Aliança Empreendedora? Tá. Falando de aliança empreendedora, a gente não faz processo seletivo. Exatamente, eu já vou entrar num assunto aqui no estudo que é importante, porque a maior parte dos empreendedores que a gente apoia não se veem como empreendedores. Então, eles não aplicam para processos seletivos, porque eles não acreditam que eles podem ganhar. Então, a gente tem um processo que é anterior, que é um pouco assim, Interessantíssimo. a gente vai, quem quiser entra. E se enche a turma, faz uma lista de espera e não tem seleção. A gente trabalha com alguns processos seletivos, mas a gente tem uma boca de funil bem grande
e daí as pessoas vão passando de etapas, enfim, mas a gente nunca seleciona na entrada. E eu vou falar um pouquinho disso, porque esse é um dos grandes desafios e barreiras que essas pessoas enfrentam, que é a própria falta de autoconfiança, né, e de autopercepção empreendedora. E aqui é um ponto, posso continuar aqui? Esse quadro acho que ficou claro, né? Só para a gente foi fazendo então esses recortes para tentar Pode entender continuar, claro. quem era nosso público, né? Então a gente chega nesses 19 milhões de empreendedores informais e 6 milhões de MEIs, né? Microempreendedor individual, que está numa situação fragilizada, e foi feito alguns dados em relação à renda, né? Desses MEIs para entender, bom, então é desse universo que a gente está falando. E aí esse economista, né, que a Ana trouxe da GV, ele foi puxando os dados, então, de recortes de quem são essas pessoas, né? Então, a gente está falando de metade, pouco mais da metade desses empreendedores informais, desses trabalhadores são negros, 20% são jovens, 34% são mulheres. E aí foi, no estudo mais completo, depois vocês podem aprofundar, tem desafios específicos de cada um desses públicos, em relação a conseguir fazer o seu negócio prosperar, né? Então, tem uma série de barreiras que essas pessoas enfrentam no dia a dia, e eu já vou trazer elas. Aqui é um pouco de recorte de em que tipo de atividade eles estão concentrados, estão também dados da própria PNAD, né? Então, 12% em serviços, 19%, quase 20% em comércio, também está bem distribuído aqui entre comércio, alimentação, construção, né, esses empreendedores informais, e tem uma parcela bem expressiva, obviamente, de trabalhadores na área rural, né, empreendendo na área rural. E aí, as barreiras que aí eu acho que é um ponto bem rico para a gente conversar. A gente identificou, e aqui isso foi a partir da experiência da Aliança, somada com a experiência de várias organizações de base, e dos dados que trazem, a gente dividiu barreiras internas e externas. Então, tem as barreiras da pessoa não se ver como empreendedora. Então, nós temos pessoas que a gente apoia, que tem seu negócio há 10 anos, assim, e ainda acha que é temporário. É um bico, é só uma subsistência, né? Então, às vezes já está lá fazendo aquela atividade econômica, aquela mesma atividade, há 10 anos, e não consegue ver que aquilo é um empreendimento, que ele ou ela é empreendedor, empreendedora. Então, essa falha de autopercepção é a primeira e diria, né, a mais importante de todas. E aqui começa a nossa conversa do que funciona e do que não funciona. Tem um lugar muito importante ali, a autopercepção empreendedora. Porque, de um lado, a gente tem mídia, revistas, né, jornais que falam de empreendedorismo, você tem as imagens que estão ligadas ao empreendedorismo, né, ainda esse estereótipo, o inconsciente coletivo, né, quando se fala de empreendedorismo sempre tem uma imagem muito mais masculina, muito mais jovem, muito branca, né, sendo que a maior parte dos empreendedores brasileiros são micro, pequenos, são mulheres, e mais da metade são negros. Então, o que acontece é uma desconexão do que é a realidade empreendedora do Brasil, que é super diversa, com o que aparece na busca do Google, na capa da revista. E, quer queira ou quer não, essa falta de representatividade, ela impacta diretamente a autopercepção empreendedora dos 99% dos empreendedores brasileiros, que olham para essas imagens e dizem, opa, mas eu não sou empreendedor, né? Eu não sou essa pessoa. Eu sou aqui, estou aqui fazendo um bico, estou só subsistência. Então, essa desconexão, né, esse descasamento, provoca, então, uma falta de a gente chama, né, a gente cunha esse termo, uma falta de autopercepção empreendedora que desencadeia um não olhar para... Quando você não se vê como empreendedor, então você não vê tua atividade como negócio. Portanto, tudo que está em torno a você, que diz assim, Sebrae, vem aqui, vem se capacitar para melhorar o seu negócio, para melhorar... Entra por aqui e sai por aqui. Né? Não conecta. Mari, você ia complementar alguma Não, coisa? era exatamente isso Você, que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar, primeira vez, porque parabéns, viu? A primeira vez que eu ouço com a coragem de alguém dizer isso. é, Eu tenho dito, fui consultor dessa casa por 10 anos, nacional. Suzana, que está conosco, foi superintendente no Rio Grande do Sul. E você diz o que poucos têm coragem de dizer, que a linguagem não é a linguagem do público-alvo. Tenho certeza que a Suzana Cacuta também vai concordar com isso. É um grande desafio.
porque as organizações acabam adquirindo a sua própria linguagem e vão se distanciando da realidade. Elas vão indo para um grau de excelência, mas elas vão se descansando muito da realidade, se tornam organizações muito de escritório, muito de gabinete, né? E vocês tocaram num ponto né, Grisa? nevrálgico, né, Suzana? Ou, né, Essa questão Grisa? da linguagem foi... Pasteurizando tudo, né? Achando uma Exato. linha do meio ali. Então, esse trabalho de conexão com a base, né, de tradução, de customização, ele é de fundamental importância, né? Porque ele efetivamente é que mexe, né, na jornada, né? Então, quanto mais tu cria solução de prateleira, mais tu te afasta desses contextos, né? E, Suzana, eu acho que é uma solução para, além da linguagem, assim, ela é fundamental até na maneira do que você oferece para esse Com público, certeza. entendeu? Com Então, assim, certeza. afeta, você entender isso afeta as nossas metodologias, como a gente leva o curso para ele, a linguagem junto como ele aprende, como ele Isso aí. vai. Entendeu? Você não chega lá falando de preço. Que preço? Do que você está falando? Para você chegar a falar de preço, como você precifica o seu produto, você tem toda uma jornada antes. E o que eu ia complementar, a Aline acabou falando que é exatamente isso. Esse gap de não se ver como empreendedor afasta ele de ir naturalmente procurar um apoio. A gente está usando como referência o Sebrae, que é de fato uma referência, mas que para ele é algo distante, porque ele está ali numa outra realidade. Eu acho que vale falar que, para além da linguagem também, é de que empreendedorismo a gente está falando. A Aline acabou de falar, é muito diverso. Quando a gente fala de empreendedorismo, para esse público, o empreendedorismo é uma ferramenta de trabalho. A gente não está falando desse empreendedorismo do Google que a Alina falou. A gente não está falando de investimento, a gente está falando de alguém que começou a empreender, às vezes por necessidade. Óbvio que a gente conhece histórias diferentes de empreendedores que começaram sim porque queriam, porque viram uma oportunidade, porque tinham um talento. Acho que não vale também ficar colocando só... Esse empreendedor, ele é muito potente, ele é muito múltiplo, ele é uma potência, assim, sabe? Mas é isso, são histórias muito diversas. Elas podem começar por uma necessidade, mas podem começar também por um desejo. Também não é porque tá, né, Lina, numa comunidade mais vulnerável, que não tem ali um desejo, uma potência de começar porque quer, porque sonha. Mas a gente tem que olhar para esse público que começou ali do jeito que deu, Mariana, então o assim, empreender dele é diferente, que né? talvez, por a gente trabalhar muito com casos de sucesso, e sempre tem caso de sucesso, né? Sempre tem caso de sucesso, aquela pessoa super simples que virou um grande empresário, que fez tudo certo, tal, mas o nível de falha do sistema ainda é muito alto. Se você for olhar no bolo, né? De quem entra e não consegue fazer essa Exato. evolução, né? Sim, E a exato. preocupação, principalmente com a pessoa que já saiu daquela fase educacional, né? A pessoa com mais de 30 anos, de que forma, né, o empreendedorismo precisa no Brasil, vamos dizer, vai ter que abarcar essas pessoas, Sim, né? O que o mercado formal exato. não dá conta. E aí, né, Grisa, assim, se estende a tudo, né? No último item ali, na questão das políticas públicas, que é o nosso tema, né? A grande dificuldade de hoje, eu presidi por 2 vezes um banco de fomento e sempre me desesperou muito, né? Quando se falava em fazer programas de microcrédito, né? Porque microcrédito hoje no Brasil, o contexto é totalmente atravessado, né? É uma lógica que não chega, né, para quem realmente precisa, né? E a criação daquelas moedas solidárias, né, de aval solidários, de como é que isso efetivamente funciona lá na ponta, é de fundamental importância, né? Então, esse é um tema que é um tema alvo de necessidade de política pública para um processo de mudança, mas não adianta a gente simplesmente fazer, vamos dizer assim, solução tópica nisso, né? Porque todos os mecanismos institucionais que deveriam cumprir ou dar cobertura para esse item, por exemplo, da microfinança, né, do financiamento ao microempreendedor, eles não dão conta pelo modelo operacional do sistema no Brasil. Por mais que a gente tenha hoje os sistemas de garantia
fundo garantidor, não sei mais o que, do não sei mais o que, ainda assim é burocrático, o cara vai comprar uma máquina de costura lá na ponta lá e daí pede o escambau para pegar e formalizar aquilo ali, de garantia disso, daquilo, aquele outro, né? Então é um tema muito complicado para um público imenso, né, que está aqui latente, né? Exatamente. Eu Tocou num acho que ponto bem importante, Suzane. Desculpa, Gustavo, pode não, ir. vai, gente, é isso mesmo. Que a gente vai trazer um pouco o tamanho disso, Uhum. né? A gente já trouxe um pouco os números, mas a gente queria, acho que as Vocês estão barreiras, indo né? bem no ponto que a gente quer, tá? Quer dizer, Legal, aonde que a gente consegue incidir para ter um impacto de política legal. pública, um impacto de resultado mais forte. Eu acho que é uma questão exatamente disso, botar uma lupa nas barreiras, entender quais são, como elas operam, né? E quais são os mecanismos de saída. A gente, nesse estudo, trouxe realidade, o impacto de uma boa política pública, né? E a gente trouxe alguns números que esse economista fez de projeções, porque a potência que esse público tem, esta população tem de gerar, destravar assim a economia, é impressionante. E o terceiro bloco que eu já vou passar para vocês é as propostas que a gente construiu. Então, como a gente faz isso, né? Acho que barreiras está dado aqui, a gente tem, resumidamente, né, as questões internas, autopercepção, autoconfiança, são fundamentais, então não dá para pular essa etapa. É muito importante saber que antes de trazer conhecimento em gestão, plano de negócio, enfim, é necessário uma etapa de construção de autoconfiança, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal destas pessoas que estão em diferentes situações de vulnerabilidade, né, muito diversas, e também elas não têm um perfil único. Então, quando a gente fala de população de CAD único, nós estávamos fazendo isso semana passada, quando a gente fala de população de CAD único, são muitas diversidades dentro de um CAD único, que vai desde, né, quem está numa situação menos vulnerável até quem está numa situação totalmente vulnerável, dependente de um Bolsa Família. Então, é muito diverso, até mesmo em blocos, né, em grupos que teoricamente poderiam ser considerados como um só. Então, e do lado da barreira externa, obviamente a gente vai falar para tudo que já foi falado aqui, né? O acesso ao mercado, acesso a uma política pública de orientação, rede de apoio, acesso a crédito, que a Suzana trouxe, e já vamos também ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais. Num segundo bloco desse estudo, a gente pediu então para esse economista trazer um pouco como seria a realidade do Brasil se a gente conseguisse superar essas barreiras e trabalhasse com uma variável que é a formalização. Então, todo estudo, né, é sobre informalidade, e a gente fez uma pergunta para ele. E se a gente conseguisse ter uma política de apoio, orientação estruturada que levasse a uma formalização responsável, ou seja, que levasse esses empreendedores de uma situação frágil para uma situação um pouco mais segura. Então, né, entendendo que as premissas são que há um apoio, há uma orientação e culminando numa formalização responsável. Então, a gente usou a variável formalização. E o que ele trouxe foi incrível, assim. Então, a gente tem aí uma projeção de impacto em PIB muito grande, porque ele trouxe os dados de PNAD, como é que ele fez por estado, né, Ana? Então, ele foi abrindo estado por estado, ele tirou uma variável de quanto que aumenta a renda de uma pessoa que se formaliza, em média, e, assim, jogando lá embaixo, tá? 12% de aumento após formalização. Aí já tem a subestimação do agrocálculo do PIB do Brasil também, né? Já está Tem o entrando nisso. O nosso PIB é historicamente subestimado também, né? Exatamente por não Exato, estar essas linhas aí. Perfeito. exatamente. Então, a gente está falando de uma população, né, que tem uma potência muito grande de geração de renda, que está, aliás, gerando renda, né, na informalidade. Qual que é a capacidade que uma boa política, né, de apoio a empreendedores de base pode ter? E o impacto é PIB, o impacto é renda, o impacto é tirar até 5 milhões de pessoas da linha da pobreza em 4 anos, se isso for feito de forma gradativa, estruturada, responsável. De novo, né? A gente usa muito essa palavra da formalização responsável, porque não é só formalizar pessoas, né? Tem que ser feito de forma acompanhada. E eu vou trazer em seguida nas propostas alguns dos desafios para isso acontecer e por onde deve ser trabalhado, né? Quais são esses pilares fundamentais. Esse quadro, é só um resumo, obviamente,
A gente tem, se vocês precisarem, um documento do economista onde ele tem toda a base de cálculo Não, que ele perfeito. Vocês têm utilizou o para as quadro, o documento, projeções. tá? Não, é Tem importante nós tudo. usarmos, né, de fontes Uhum. consagradas, tá? Para isso não ser Isso, a exato, gente sempre tem um ponto de partida, né? E não reinventar claro. a roda, tá? Então é Isso. fundamental essas coisas. Pode Mas é seguir. só, eu acho bem importante isso da Lina responsável. A gente ficou com muito receio disso sair e ser entendido como, vamos aumentar a Pessoal, meta de vamos falar formalização. Não é. sinceramente aqui. Vamos falar sinceramente, quem participou disso, a gente sabe. Suzana foi superintendente, deve ter sofrido lá. Quando alguns faziam, o outro dizia, não, mas eu fiz 3 vezes mais. Os caras pegavam laço, gente na rua, para virar o MEI e EI à força, entendeu? Eu dizia, não, eu formalizei 10 mil aqui na minha cidade. Então, quer dizer, a Exatamente. meta, Exatamente. eu discuti muito enquanto consultor do Sebrae Nacional na época, essa meta só número. A gente chamava que era um mútuo, Exato. medalha, medalha, medalha. Dizia assim, não, consegui 5 mil, consegui 10 mil, consegui 15 mil, mas, poxa, mas qual é a qualidade disso? Né? Sim, Então, exato. Esse é o mas eu grande acho que é a Exatamente. risco. segunda fase, eu acho que essa questão, essa preocupação da qualidade é importante. Mas vamos em frente. Exato. É, Esse é o será que eu problema. queria só esclarecer um ponto aqui nas Tá? projeções que é interessante, porque elas olham bem para essas barreiras, né, anteriores. Então, hoje a política, porque isso é uma projeção considerando assim, se o cenário mudasse e a gente tivesse políticas públicas que olham para essa formalização responsável, e essas projeções são para 4 anos. Com um pouco de formalização, teria um aumento de 4 pontos no PIB em 4 anos, isso foi calculado, foi num tempo curto. Então, chega de entre 4 a quase 8% de aumento do PIB. E isso, em termos de tamanho do mercado do MEI, quase triplica o tamanho do mercado do MEI, né, em bilhões. Só que aí o que acontece realmente as políticas públicas elas precisam ajudar o empreendedor a vencer essas barreiras. Perfeito. Porque Posso fazer? se essas políticas públicas elas não mudam esse modus operandi, né, elas realmente olham para essas barreiras tanto interna, dessa visão de empreendedora, desse empreendedor de base, como ali um apoio ao desenvolvimento dos negócios focalizado nesse público, aí esse potencial não se realiza. Então, tem um desafio grande, que é o que acho que a Linda vai mostrar, que é que tipo de política realmente funciona, olhando para as evidências, porque é um público novo, é um público que até o Sebrae, acho que o Gustavo vai saber bem, não tem ainda tanto esse expertise mesmo, né? Porque é um empreendedor de base que muitas vezes ele não está pronto para formalizar. Então, são políticas, outras Perfeito. políticas, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta que deve estar latente. O Couto Scherer, também, o nosso secretário executivo da Fundação Luiz Guimarães, está conosco desde o começo. Queria fazer uma pergunta que deve estar na cabeça dos nossos colegas todos. Em que ponto a política pública social, os programas sociais e talvez alguns erros de programas sociais impedem a gente de atingir isso? De que maneira Vamos falar disso já. o rebote do programa social evita, é o inimigo disso aí? Gustavo, você está entrando em nossas mentes, hein? Porque é Tá exatamente entrando nesse nessas ponto que a vezes. gente vai chegar. A gente está com... O nosso maior desafio hoje é esse, a gente vai te contar. Tá bom. Vou falar já sobre isso, porque é uma das propostas. Então, com base nisso, né, nesse entendimento do público, entendendo os impactos que a gente queria mostrar, e acho que é isso, dar visibilidade à potência deste público. Acho que esse foi o grande, porque a gente sempre acreditou nisso, mas faltavam números, né, para dizer, gente, olha o tamanho da oportunidade. Mas a gente precisa se debruçar sobre as barreiras e entender como superá-las. Então, o nosso estudo chegou em 7 propostas que foram co-construídas com instituições de base, assistência social, gestores públicos, governo federal, Sebrae Nacional, que, aliás, tem sido um grande parceiro, a área de políticas públicas, são, assim, sensacionais. E, aliás, tem alguns Sebrais estaduais que mergulharam um pouquinho mais, né? Sebrae Rio tem uma experiência incrível. Então, a gente foi se aliando de especialistas e pessoas que olham para esse público de base e começam a entendem mais a fundo seus desafios. E aí nascem as 7 propostas, eu vou falar de cada uma delas, mas tem 3 que envolvem assistência social, e a gente vai dizer para vocês quais foram os caminhos que a gente encontrou e por que é tão desafiador essa conexão entre assistência e desenvolvimento econômico. Primeiro ponto da proposta, identificação da jornada do empreendedor. Eu falei isso lá no começo. Estamos falando de um público que é mais invisível.
Portanto, a política pública ou o tomador de decisão não consegue saber em que momento ele está. Aqui tem uma série de desafios. Essa população dificilmente declara renda, é uma população, porque né, é uma renda muito simples, muito variável. Se a pessoa for do CadÚnico, do Bolsa Família, essa renda autodeclarada, se ele nem sabe qual é a renda mensal dele, porque varia o tempo todo, ele pode ser automaticamente tirado do Bolsa Família. Então, gera uma insegurança muito grande. Então, esses empreendedores de base, primeira coisa que a gente quer trabalhar e entende que precisa ser trabalhada é assim, essas pessoas precisam ter segurança para empreender, porque o que eles vivem hoje é insegurança. Então, a informalidade, por incrível que pareça, é mais segura do que a formalidade, do que a declaração das suas informações, porque a sensação que eles têm, e não é só uma sensação, é realidade, é que quando eu me torno visível, quando eu me torno visível para o governo, para o fisco, para quem for, eu perco completamente a minha estabilidade. Então, é necessário trabalhar uma política que dê segurança para empreender, a gente está chamando dessa forma, ou seja, a jornada do empreendedor é muito incerta, principalmente essa pessoa de base, de pirâmide. Então, a pessoa que hoje vende 1.000, amanhã não vende nada, no verão vende 2.000, no inverno não vende nada, faz um bico aqui, outro bico ali. Então, a renda dessa população é totalmente incerta, e não tem educação financeira suficiente até para dizer, não, minha renda é em média tanto, sazonalidade, tal. Não existe essa ferramentalização de conhecimento para que esses microempreendedores de base consigam até dizer, ó, essa é minha realidade, esse é meu plano. Não tem plano, é assim, é hoje para comer hoje. Então, primeiro ponto é, como identificar? Se é tão difícil coletar essa informação. Então, a gente traz dentro dessa frente, aí no estudo completo, algumas ideias, né? De aperfeiçoar no próprio cadastramento CadÚnico, né? Nos CRAS, a cruzamento de dados que o próprio governo federal já tem, sabe? Para poder dizer, bom, então estamos falando de que tamanho de população, eles estão empreendendo em que estágio, para daí sim se pensar políticas de apoio a esses microempreendedores. Mas não numa perspectiva de fiscalização, mas numa perspectiva de impulsionamento, né? Que eu acho que aí entra uma primeira questão, e trabalhar segurança para empreender. Quanto mais segurança eles sentem, mais eles podem se tornar visíveis e não terem medo de serem vistos, né? Hoje essa é a questão, há muito medo de serem vistos, de se tornarem visíveis. A segunda proposta tem a ver com essa rede nacional de apoio. Então, como eu falei lá no começo, a primeira coisa que a gente fez foi um mapeamento. Então, hoje temos um ecossistema riquíssimo de instituições, eu imagino que vocês já conversaram com algumas, de instituições que trabalham em prol desse microempreendedor de base, que conhecem a realidade, estão aí espalhados pelo Brasil. Fora os SEBRAES, que têm suas atuações também em periferia, não são muitos, mas tem alguns com vontade de fazer, mas não sabem por onde começar, né? Tem a Conamp, tem a Comicro, tem entidades, né, do próprio Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, que está ligado ao MDIC, né, que alguns estão muito bem articulados, outros um pouco menos. Então, existe um ecossistema, ele só não está articulado. Então, uma das sugestões é ir articulando um pouco melhor essas conexões entre esses atores, para cobrir mais, né, o território nacional e entender aonde eu estou chegando, eu consigo divulgar para esses empreendedores que há uma rede de apoio para eles, né? Há instituições aqui que querem capacitá-los, que querem apoiá-los, que podem fazer isso, né? Então, é um pouco essa articulação nacional dessa rede. Então, aqui tem algumas ideias em torno disso. A terceira, quarta e a quinta proposta tem a ver com assistência social. E aqui vou trazer, vou até deixar a Mari apresentar as três, mas de forma geral, qual é a grande questão com assistência? Nós estamos trabalhando com recorte de uma população de base de pirâmide, então, mas é baixa renda, que estão no CadÚnico ou até dentro de programas de transferência. Quando uma pessoa começa a empreender, por necessidade ou por oportunidade, por motivação que seja, começa a fazer um bolo, começa a vender, enfim, é uma população que hoje não tem nenhuma política que a oriente. Então, a assistência social dá
o que ela tem de melhor, que é assistência social. Então, vai dar suporte, acolhimento, né? Vai fazer os cadastros, vai conectar pessoas com benefícios. Mas, quando a pessoa está gerando renda de uma forma autônoma, fazendo um bolo, e quer crescer, acha que isso é bacana, está dando renda e permite que ela fique em casa com os filhos, onde que essa pessoa se pluga? Né? Para onde que ela vai? A quem ela recorre, né? Não tem. Então, a assistência tem uma limitação de orientação, de dizer, olha, faz assim, não tem assistência, não tem ferramental de orientação para empreendedorismo. E se a assistência encaminha para um Sebrae, para uma casa do empreendedor, do lado de lá não há uma linguagem adaptada a uma população que é menos escolarizada, que está numa situação de autoconfiança totalmente abalada, entende? Então, há um descasamento, há um vale, há um vão aqui entre quem está vendo assistência com as suas demandas mais de empreendedorismo, geração de renda, e quem pega essa pessoa aqui, quem acolhe e orienta. Não tem. Quem faz esse papel hoje é o terceiro setor, são as instituições de base, as ONGs, enfim. Mas não tem em todos os municípios, não estão em todos os lugares. Então, hoje, quem está preenchendo esse vão são instituições da sociedade civil e, obviamente, as prefeituras que percebem isso. Tem muitas prefeituras que perceberam isso e até desenvolveram algum tipo de treinamento, capacitação. Tem prefeituras que criaram coordenações de inclusão produtiva dentro da assistência Mas social vocês e acham estão que isso tentando é o preencher. mais eficiente? Porque, assim, talvez as prefeituras, numa boa intenção, acabam criando umas coisas meio mambembes que não funcionam tanto. Isso que eu queria entender, entendeu? Porque isso é uma coisa para avaliar. Se a gente deve estimular isso, se essas coisas que as prefeituras montam funcionam, é meio político para inglês ver. Isso que a gente Então, precisa tem de conversar, tudo. entendeu? Tem de tudo, Gustavo. Eu vou deixar a Mari É, apresentar as 3 tá bom, propostas, porque o que a gente foi buscar evidências e cases. A gente foi atrás de casos tá. de sucesso das prefeituras que empreenderam, porque assim, para dar certo, tem que respeitar tudo que a gente falou até agora. Ou seja, é isso, não pode ser para inglês ver, não pode ser uma coisa política. Tem que ser uma iniciativa, seja de quem for, mas ligada às premissas que estão aqui. Ou seja, se ela entende, se esse programa entende essas barreiras e direciona soluções para essas barreiras, já está criando um primeiro degrauzinho ali para essa pessoa se desenvolver, né? Então, é isso, não pode ser só boas intenções, tem que ser, né, ações concretas. E são muito variadas o que a gente tem hoje, porque o Brasil é isso, né? O Brasil é uma Exato. imensidão de diversidade. Você quer Mas, falar das mas 3 propostas, Mari? pode ser, eu só ia comentar que eu entendo essa sua colocação, Gustavo, porque realmente, será que isso é efetivo? Mas tem uma coisa que a gente tem visto, por exemplo, no Rio, também não é de um dia para o outro, né? Eu acho que uma prefeitura que consegue fazer isso bem feito é porque ela teve ali um tijolinho por tijolinho. Não dá para chegar a uma coisa pronta que não diz respeito à realidade. Tem uma coisa territorialidade que a gente tenta respeitar muito, mas no Rio, por exemplo, foram anos. Pessoas que passaram pela assistência social com uma visão mais ampla. Tem um desafio aqui, quando a gente fala de assistência social, que é a visão que eles têm do empreendedorismo. A gente tem que ir com muito cuidado, porque quando você conversa com assistência social, o empreendedorismo, no primeiro momento, assusta, porque eles entendem como precarização do trabalho. Então, a gente tem que mostrar que existem políticas públicas, a gente está falando desse empreendedorismo como uma ferramenta de trabalho. Então, tem um desafio, para além de tudo, que é a própria assistência social. Mas já tem muita gente sabendo Tem para uma isso. divisão cultural, né, um pouco entre as pessoas É, do social e as pessoas do empreendedorismo, que a gente precisa. conectar, mas existe aí também, tem mudado esse cenário. O que a gente tem visto é cada vez mais as pessoas da assistência social se abrindo para esse debate, porque elas estão vendo, não tem emprego para todo mundo, eu preciso encaminhar essa pessoa para alguma coisa. Se for bem feito, a assistência social pega. Agora, o que não pode é virar um outro problema para ela está cuidando daquela pessoa, ela está dando toda a assistência para ela, essa pessoa sai do CAD único e depois volta endividada, cheia de problema, não teve essa seguridade para empreender, aí vira um problema para o CAD único, vira um problema para a assistência social. Então, eles têm esses cuidados, mas tem aumentado o número. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro é um excelente exemplo, a gente colocou no estudo. Eles têm uma coordenação e uma pessoa que coordena, quem está lá, tem essa visão de vamos fazer feira para as mulheres, vamos nos conectar com pessoas que tragam educação financeira. Isso aqui, data Aliança Empreendedora, tá? A gente tá para fazer um estudo que vai ter isso mais estruturado, mas
tem aumentado o número de cases, assim, porque as pessoas estão tendo que elas, dentro da assistência social, isso se chama mundo do trabalho. Eles têm lá um mundo do trabalho que é hoje, até vou falar dessa proposta aqui, a forma como a assistência social hoje tem, já dentro do seu sistema de funcionamento, para trabalhar a inclusão produtiva, é o Acessuas Trabalho. Só que esse programa, que tem verba dentro do governo federal, ele não atinge todas as cidades, ele atinge umas 700 e pouca, dessas 700 e pouca, 300 ainda tem verba para continuar, que é um programa que pega uma pessoa de dentro da assistência social, capacita ela para dar 4 oficinas, ela tem um ciclo de trabalho para depois encaminhar para um trabalho. Geralmente, esse assessor de trabalho, ele encaminha para a Cine, para o trabalho formal. O que a gente está falando aqui é, será que a gente não consegue? A gente já conhece o coordenador do assessor de trabalho, a gente tem uma abertura no MDS, dentro das secretarias lá, para começar a conversar. Será que a gente não consegue fazer esse assessor de trabalho ter mais amplitude no seu modo de ver o trabalho, com todo o cuidado que eles pedem, porque a gente não pode apoiar uma precarização de trabalho? Então, o que a gente está fazendo é realmente um trabalho que mexe culturalmente com as coisas, porque a cultura dentro da assistência social é para proteger os indivíduos ter... Opa, do que você está falando? Ele tem que estar... ele já está em vulnerabilidade, a gente não pode aumentar isso, né? Então, o assessor de trabalho hoje é um caminho, e a gente tem conversado com o MDS como trazer ele nas costuras de políticas públicas para que ele seja mais potencializado, para que ele seja realmente efetivo, trazendo também a inclusão produtiva mais aberta, né? Então, esse é um dos caminhos que a gente viu. Esse assessor de trabalho pode ser mais potente. E existem pessoas que aplicam assessor de trabalho aqui no estado de São Paulo. As pessoas que fazem no estado, usam assessores de trabalho, elas têm mais essa visão de empreendedorismo. E elas já colocam isso no seu programa de assessores de trabalho, entendeu? Tá. E isso é no desenvolvimento social, né, do estado de São Paulo. No estado de São Paulo é Do município? desenvolvimento social. No estado. O contato No que a estado. gente tem é no estado. Acho que Tá. pode E, passar ali. desculpa, no Rio Pode de falar. Janeiro você chamou atenção no projeto Mundo do Trabalho, né, na Prefeitura do Rio, é isso? No Ou Prefeitura no do Rio, estado? eles têm uma subsecretaria de inclusão Tá, produtiva. Eles têm uma perfeito. secretária que cuida disso. Então, realmente, e a gente também tem contatos, tudo, se vocês quiserem chegar a Ótimo. Não, eu conversar. acho que esse é um caminho, tá? E É o Rio tem um interessante. histórico muito interessante, porque é isso, não foi de um dia para o outro. Eles tiveram lá atrás um prefeito, tananã, um secretário. Você vai vendo que isso é fruto de algo que foi realmente amadurecendo ali. Hoje eles têm essa secretaria, eles estimulam, entendeu? Eles Perfeito. fazem, é bem interessante. Eles têm uma visão, né, mais ampliada ao mundo do trabalho. Pilotos de E, integração, né? Pode falar. Mário, eu queria só complementar com Olha os sim. dados do Assessores Trabalho. Assim, em termos de Brasil, né, o Assessor está em 700 municípios hoje. É estimado que assim, metade deles, ou talvez um pouco menos da metade, o Assessor funcione bem. Então, tem uma oportunidade enorme de melhoria da execução desse programa. Não é um único caminho, mas é um caminho importante. E por conta desse desafio da execução desse programa, a assistência tem dificuldade, inclusive, para executar, por não ter tanto essa expertise. É estimado que nos municípios no Brasil, assim, boa parte desse recurso não seja gasto, né? Eu ouvi um número de 39 milhões, né, que é o valor, assim, vamos dizer, para a execução do Acessuas, né, que vai hoje para o cofre dos municípios, mas boa parte volta por conta disso, né? Então tem um recurso que pode ser melhor utilizado. Mas é isso, precisa de olhar para o programa, entender como ele melhora, e aí vem a segunda proposta que a Mari vai falar, porque assim, tem uma tentativa, mas é necessário aprender mais sobre como funciona essa ponte entre inclusão produtiva e assistência, porque ela não existe hoje. Então, no final, o desafio é de criar soluções na prática que ainda não foram criadas, né? Então tem um processo de laboratório, vamos dizer assim, Aliás, e de isso é uma falha de aprendizado. criação crassa e básica, né? Porque no sistema americano, que vocês conhecem muito melhor do que eu, pelo currículo de vocês, eles já saíram de cara resolvendo isso. O sistema já saiu com isso, né? E o nosso sistema separou isso, né? Enfim, ideologia, vamos em frente. Aí aqui o que a gente está falando é desse laboratório, né, que a Ana Uhum. comentou, que pode ajudar. Quais são os pilotos de integração, né?
Uhum. Porque aí a gente precisa ter mais, porque o que acontece é realmente a gente não tem tantas pilotos para poder falar, olha, isso aqui funciona, pode confiar. Acho que uma coisa que dê mais segurança para a própria assistência social que está ali Legal. resolvendo um monte de bucha, né? Porque eles têm ali Sim. é Aqui é bem um uma ponte de política pública mesmo, né? Que a gente pode depois também com vocês exato. trabalhar um pouquinho mais. E o que que precisa? Qual é a lei? Qual é a regulação? O que que a gente Sim, coloca na mão de uma bancada? O que que a gente sugere para um deputado, um senador sim. concreto em termos disso, né? Essas coisas que a gente Eu pode acho que ajudar. isso vocês vão poder ter um apoio para a gente bem interessante numa parte que a gente chega lá, mas aqui tem uma coisa que é o seguinte: vou dar um exemplo de um piloto que está para rodar que a gente está incentivando. A gente fechou um acordo de cooperação técnica com o estado do Rio Grande do Sul para poder os municípios se cadastram, municípios que querem ter mais inclusão produtiva dentro da sua assistência social. E a gente desenvolveu aqui dentro, a gente já tem um programa de repasse metodológico. Dentro da Aliança Empreendedora, a gente já tem, ele é gratuito, mês a mês, organizações, quem quiser chega e pode pegar metodologias que a gente tem e replicar em suas localidades. Isso já acontece naturalmente. O que a gente fez foi pegar esse programa e ter uma fase do programa para trabalhar a questão de empreendedorismo para assistência social. Então, tem uma assistente social com a gente hoje na equipe, uma pessoa, ela é doutora em renda básica, em trabalho dentro da assistência social, e ela está ajudando a gente a fazer materiais que seja uma videoaula, uma cartilha, que consiga servir para o treinamento da assistência social, para entender esse mundo do trabalho mais ampliado, e aí sim as pessoas lá podem ser treinadas para fazer grupos dentro do próprio CRAS, da Serviço de Convivência, para falar sobre como é que você tira uma ideia do papel, como é que você pode ter esse comportamento mais empreendedor, né? Então, a gente está com e é um acordo de cooperação técnica que a gente tem, que vale por 2 anos, Lina. Então, vai ser um bom laboratório já para a gente ver o que Legal. funciona. É Isso, então, governo do Rio Grande do Sul? É com Fundação do É Trabalho? Não, com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de assistência social. Desenvolvimento Social do Governo do Estado. Tá. o próprio governador esteve na assinatura, tudo. É Uhum. uma tentativa, é isso, a gente vai, os municípios que querem receber entram nessa esteira, né? E a gente Sim. consegue, e hoje a gente tem, porque isso não dá para você chegar a falar de empreendedorismo, do jeito que a gente fala com esse público. A gente No precisa ter susto. cuidados, a gente precisa ter, né, deixar eles mais seguros para falar É desse uma assunto. linguagem, o que a gente descobriu e que, né, tem sido um grande entrave ao longo dos anos é a questão de a linguagem e a narrativa. É isso, é um cuidado de linguagem, né? A gente enxerga, e aí trazendo a perspectiva de experiência de ponta da aliança, a assistência social para nós sempre tem sido uma grande aliada. Quando a gente se entende, é impressionante, assim. A assistência, ela compra causa e mobiliza e leva as pessoas e vai até na casa das pessoas, sabe? Fala, gente, olha, faça esse Muito curso da legal. Não, aliança, porque é é incrível. isso. Esse é o É isso, atalho, usar uma força que já está mobilizada. exatamente. Eles têm sido um Perfeito. grande aliado, mas existe uma relação que tem que ser construída e é uma relação de Despolarizar na confiança. narrativa, né? Eu acho que tem uma Exatamente, evolução. Legal, exatamente. É isso aí. Ótimo. Se você quiser Mari, passar, posso Aline, para a passar? gente, para a gente poder chegar no. perfeito. E aí, aqui é um ponto que a gente já pode ter falado do estudo, né, Lina? Porque aqui, o que que acontece? Isso tudo que a gente falou até agora, esses outros 2 pontos que envolvem a assistência social, ela é muito assim, prática, melhoria do que já tem, vamos fazer algo para a gente poder ter mais evidência, porque toda essa construção de relação que a Lina está falando, ela exige isso aqui funcionou em tal lugar, isso aqui, números, dados, vocês sabem bem, a gente não posso chegar ali, né? Isso aqui veio da minha cabeça, isso aqui tem uma história, né, vem de algum lugar, mas para além do que a gente pode fazer agora, que é melhorar uma política que já existe, a gente precisa olhar onde está o problema de fato. E aqui a gente está falando de modelos de transição com as políticas de proteção. Para a gente conseguir fazer com que a pessoa saia com segurança de uma política de desenvolvimento social para uma política de desenvolvimento econômico, tem alguns gaps que são do sistema, e é aí que a gente está agora mergulhando. Então, esse estudo que a gente fez e que circulou no fim do ano passado, e a gente tem trabalhado também esse ano, a gente está agora no nosso estudo de 2023, que é um estudo que a gente falou, vamos olhar aqui,
aonde está o gap que as pessoas têm, além desse medo, o medo não vem de onde? O medo da Desculpem a pessoa se pergunta formalizar. burra. Esse estudo, a gente tem ele Ele está especificamente. começando a fazer, a gente está começando a Mas fazer. o resultado do ano passado, que seja, você já tem ele publicado. Ah, sim, a gente te manda depois. Esse aqui tá bem um Tá, queria que resuminho que a vocês gente nos trouxe, mandassem, né? tá? O básico, porque às vezes a Sim. gente Não, a gente vai vai te conversando, mandar mas perde os depois. pontos de contato. É. Perfeito. Não, a gente vai te mandar. Esse aqui é um estudo bem robusto, completinho. Esse está pronto. É que esse ponto 5 fez a gente a pensar no estudo deste ano. A Alina até já colocou aí o Ah, tá. Aquele que www a para Lina vocês tinha, pegarem. havia se referido Isso. antes. Tudo Tá. isso que a gente está te apresentando aqui é o estudo Todos Perfeito, Podem perfeito, Empreender perfeito, do ano perfeito, passado. perfeito. Aqui tem uma questão que é como que a gente faz esse modelo de transição? Como é que a gente cria esse caminho, né? Para essa pessoa conseguir ser com seguridade passar para um outro ponto. E aí a gente descobriu que tem algumas falhas no próprio sistema. Então agora a gente está começando um novo estudo com essa pesquisadora que vem da assistência social, a Paola, e junto com ela a gente está fazendo quase que um estudo investigativo, né, Lina e Ana? Porque é o seguinte, as pessoas quando elas até podem estar empreendendo, mas elas têm esse medo de falar. Não é à toa que elas têm. Se elas se formalizam, elas podem perder o Bolsa Família delas. E a gente entende, é aquilo ali que se a renda dela não Essa é. variável é uma das mais importantes do Brasil. Isso que eu estou te falando, Então, essa falha do sistema inicial de Bolsa Família, que nós vamos precisar corrigir, de alguma forma, com alguma política que exatamente que resolva isso. Tá exato. Já perfeito. existe uma política, Gustavo, né, Uhum. senhor senador e tal, que é a política da regra de proteção. Já hoje, a regra de proteção ela já existe e ela diz que se você se você está no CAGED, que é a carteira assinada, você começou a trabalhar, você não perde de cara o seu Bolsa Família. Você tem ali um período até que o dado mostre que você, né, está trabalhando e falar, tem 2 anos, acho que é de 2 anos o período, né, Lina? Que a pessoa Isso, pode. ele vai diminuindo gradativamente essa regra de proteção como se fosse uma transição. Então, Uhum. hoje o governo garante, isso já o sistema garante já certinho, cruzamento de dados com o CAGED, se a pessoa, o CPF da pessoa acusa que ela está em formato CLT, Mas é ela CAGED, é só entra, emprego formal, né? exato, só emprego Esse que tá a formal. questão, E aí o governo federal já até colocou no papel, já está publicado, que há uma regra de proteção para microempreendedor. Porém, ela não Perfeito, foi estruturada, não há um entendi. protocolo de E esse sistema. número do CAGED, você tem, deve ser pouca gente que deve. Esse ano saíram 2 milhões de pessoas 2 milhões. entraram na regra de proteção, não foi esse Ah, ano que a mas é Paula bom, já né? é A Paola razoável. trouxe esse 2, número. 2 milhões de pessoas entraram em regra de proteção por Entendi. trabalho formal. O que acontece com o MEI? No papel está escrito que o MEI, se você se formaliza como MEI, você não perde automaticamente, ou seja, teoricamente a lei prevê uma seguridade, uma regra de proteção. Só que isso não desceu para o sistema. Então não há nenhum tipo de garantia, tanto que os relatos que a gente recebe o tempo todo gente, fiz meu MEI, perdi meu Bolsa Família. No mês seguinte, pum, cortou. O que ninguém sabe, porque é um mistério que a gente está tentando resolver, qual é a base de dados, que tipo de cruzamento que é feito. É no INSS? É na Receita Federal? A gente não sabe onde que os dados estão sendo cruzados para tirar automaticamente as pessoas do Bolsa Família, porque às vezes a pessoa nem gerou Vocês já uma primeira pensaram na nota fiscal. possibilidade, possivelmente nem ele sabe? Mas é A exatamente gente já isso. perguntou, É por isso que a gente está a a gente gente está está investigando. exatamente nesse ponto agora, Gustavo. A gente fez uma reunião antes de entrar com vocês com a Paola, que é essa pesquisadora. E a gente está agora entrando no nosso. A gente pretende ter esse estudo pronto no fim de novembro. Então, esse estudo, com essa investigação que a gente está fazendo, essa investigação é ótima, estou me sentindo com toda essa pesquisa que a gente está Detetive. fazendo, essa detetive, ele sai no fim de novembro. Esse estudo, a gente está agora em conversas com a Secretaria de Assistência Social, de Inclusão Socioeconômica do MDS, E de CAD único também. e de CAD único para entender aonde que está isso, para a gente poder começar a ver como está e como deveria ser, como pode ser, fazer uma sugestão, né? A gente vai entrar num período agora de algumas conversas com essas pessoas que a gente conhece, para poder ter ali relatos de onde vem isso e tudo mais.
A Paola está muito acostumada a trabalhar com os dados da assistência social, então a gente está fazendo um levantamento robusto para que isso não seja uma acusação, não é nem uma acusação, que não seja leviano, né? A gente precisa ter ali as falas das pessoas, de onde isso vem, como poderia ser. Então a gente já vai trazer uma solução, porque a solução ela precisa vir atrelada a um ajuste de onde está vindo esses dados, que diz que a pessoa MEI vai entrar na regra de proteção ou não. E, por outro lado, a gente tem um outro desafio que a pessoa que é cortada do CadÚnico, na declaração da renda, ela tem ali esse medo, porque dependendo do que ela declara, se ela conseguiu R$ 500 no mês com um trabalho ali vendendo bolo, ela fala R$ 500 e ela tem vou colocar R$ 600, e ela tem 2 pessoas na família, ela já é cortada, não tem uma preparação para entender o trabalho dessa pessoa. O único pergunta hoje no CadÚnico sobre trabalho que existe está relacionado à sua renda. Então, a gente precisa melhorar o próprio mecanismo de entrevista do CadÚnico. Só que isso também precisa ser feito com muito cuidado, com uma sugestão, com tananã. Então, a gente está agora trabalhando nesse material que eu estou falando que vai ser robusto, porque a gente quer trazer esses caminhos que também. vocês poderiam nos ajudar nisso, e que é uma dificuldade que nós temos, tá? Mesmo tendo acesso a MDB, fundação, temos o senador Fogaça, o Léo, o time, tudo. Quanto que se gasta efetivamente nesses programas hoje? Tá? Porque a gente está tendo a solução em termos de política pública, aí tem que montar uma narrativa política de que nós estamos gastando bilhões no lugar errado. Nós estamos gastando, eventualmente, bilhões vamos dizer, em estimular, né, em fazer os estímulos errados, ou não os estímulos mais adequados. Né? Entender assim, quantos bilhões que estão indo ainda para quem está naquele Bolsa Família bem assistencial e que poderia, corrigindo essas distorções que vocês estão estudando e chegando, quer dizer, partir para um outro programa mais empreendedor, de ajudar mais na saída. A gente Esses não acha que um macronúmeros a gente substitui o precisa. outro. Eu não acho O que um que a substitui gente o outro, Gustavo. A gente tem que os São coisas valores hoje do diferentes. Bolsa Família, São a coisas gente diferentes, não, são públicos diferentes. exato, exato. Mari, tem um ponto que a Paula trouxe que eu acho que é bem importante, que é assim, os valores para o Bolsa Família aumentaram muito, certo? A gente Isso tinha que entender os aumentou. valores Só que globais, tá? daí, Por incrível que exato. pareça, E aí o são valor números levianos que a gente ouve, que são Claro. distorcidos, tá? Ou é um Uhum. número do pessoal que, entendeu? A gente não tem uma base séria. Hoje, perguntar para mim, eu não sei quanto é que o governo federal gasta em Bolsa Sim. Família, nível A, B, C, eu não sei. Exato. Nós não Sim. sabemos. Eu acho que esse é um Gustavo, ponto bem importante. Uhum. Só para fechar esse ponto, Claro. essa questão de orçamento, acho que ela é bem importante. Inclusive, a Paola levantou isso em uma das nossas reuniões, que há um desequilíbrio realmente nas contas públicas, porque você tem muita gente no Bolsa Família, mas você tem pouco orçamento, sobra muito pouco orçamento para fazer as políticas de assistência estruturadas. Então, o que a gente tem é uma assistência totalmente achatada, assim, né, sem recurso, então ela não dá conta, ou seja, a maior parte do orçamento vai para repasse, né, vai para repasse, mas aí não sobra dinheiro, sabe, para estruturar a rede que vai apoiar essas pessoas num processo de. Então, sim, é necessário fazer uma coalizão. Obviamente, você não pode arrancar, né, delas, mas entender que há um investimento que precisa ser feito, sim, para que a estrutura se fortaleça a ponto de dar condições desse pessoal. Então, não pode ser, de novo, não é no susto, né? Mas é a construção dessa jornada, dessas rampas de acesso. E isso no começo custa, não tem muito o que fazer, a gente entra sempre nesse dilema, né? Eu tenho um custo inicial para poder ter uma economia lá na frente, mas há um investimento necessário que precisa ser feito, né? Hoje tem um descasamento de orçamento, sim, com certeza. Pode Sim, falar. Mas, E, Gustavo, achei interessante essa pergunta, porque eu lembro no início, quando a gente foi fazer esse estudo, a gente teve essa discussão com o economista até de. Porque o que a gente viu foi exatamente, poxa, a política hoje, que deveria apoiar o microempreendedor de base, ela tem que ser mais efetiva. Aí o que ele falou foi: sim, tem, mas para fazer isso é um estudo de avaliação de impacto das políticas especificamente. E a gente não tem hoje uma cultura, inclusive, de fazer avaliação de impacto de política pública, né? Eu acho um perfil de estudo super interessante. Não sei se é algo que talvez a Fundação Ulisses teria interesse em fazer. Um economista que abriu um instituto para fazer esse tipo de pesquisa e olhou especificamente para a efetividade do programa do Bolsa Família é o Paulo Tafner.
Ele tem um instituto que olha para avaliação de impacto de política pública, porque ele, enfim, curte muito isso, né? Acha que é importante trazer mais essa Perfeito. cultura de É avaliação que de nós impacto precisamos ter em um escala, né? macronúmero de uma maneira independente, que não seja nem o chapa branca do governo, nem um cara com sangue no olho de oposição, sabe? A gente Sim. precisa conseguir Então, enfim, se vocês ter tiverem isso interesse mais numa qualificado. ponte, algo assim, É, porque é uma discussão importante de olhar para o número, né? E esses números Exato. não tão claros. Assim, Eu, de uma forma muito consciente, assim, porque a gente também não pode demonizar uma política que ajuda tanta gente, ela tem uma Não, efetividade. exato. Não, Então, é exatamente ter isso, de para uma que nós forma muito possamos achar uma cuidadosa. abordagem política equilibrada sobre isso e defender Exato, isso, né? exato. sim, e eu vou até aproveitar, gente, assim, muito infelizmente eu vou ter que pedir licença para sair, eu vou precisar de Não, participar pessoal, de um deixa eu até enterro dizer de assim, ó, um, tá Também. excelente e e, aproveitar o enfim, gancho, uma tá? situação um pouco Vamos triste. tentar encerrar 11h40, tá? Fiquem à Perfeito, e vontade. Você eu vou pedir precisa sair licença agora, mesmo, Ana? Tá eu bom. vou precisar sair por conta de uma questão de um enterro de um Hum. animalzinho de estimação, assim, vocês me Eita. desculpem, eu realmente vou precisar ir. Eu só queria Hum. trazer um ponto, e acho que talvez pode ser até uma segunda conversa. Já vou deixar uma sugestão aqui, porque no ano passado, aqui o foco desse estudo específico foram as eleições presidenciais, foram propostas para o Poder Executivo, principalmente, e elas estão detalhadas, né? Como fazer, isso aqui é só a capa, né, de cada proposta, é um estudo de, acho que umas 100 páginas. E só que a gente fez um outro levantamento no ano passado, que foi interno, que foi mais olhando para o legislativo, inclusive. E a gente viu que, assim, quando a gente vai olhar para o tipo de política que é, né, que é proposta pelo legislativo, ela está olhando mais para um MEI, mas o MEI, assim, olhando já para aumento de faturamento, enfim, para um empreendedorismo que é um empreendedor que ele já está formalizado, ele já está mais estruturado. Então, tem muita janela de oportunidade para atuar ali. O que a gente viu é que o legislativo especificamente poderia ter um papel excelente fiscalizador nesse tema. No momento da pandemia, a senadora Cátia Abreu chegou a apresentar a proposta de a criação de uma comissão para olhar como que estava a integração entre a concessão do Auxílio Brasil, e o CAD Único, e acabava olhando para o informal e para o MEI, especificamente para esses dois públicos. A comissão acabou não indo para frente. Mas eu acho que é um papel importante ali. Tem tanta parte da parte de regulamentação do CAD único em si, mudar alguns critérios, que eu vejo uma janela de oportunidade, como também a criação ou de uma comissão que discute o tema e aí sai algum relatório, ou aquele tipo de comissão, aquelas comissões externas de fiscalização da política pública. E realmente acho que o tema ele precisa de entrar um pouco mais na cultura do legislativo. E como aqui é muito atribuição do executivo, sinto que o legislativo pode ter um papel muito de fiscalizador, de propor melhorias, de apoiar a regulamentação, né, que uma Perfeito. parte passa por ali também. Então, vou deixar essas sugestões, se quiserem falar mais, aí a Aline e a Mari também avaliam o que acham, mas Eu acho, acho que a gente tem senador mais Fogaça, caldo aí para aprofundar, né, algumas tá. ações E Léo, específicas. essa parte de atuação legislativa, nós, inclusive, no nosso documento, poderíamos fazer um box, uma sessão específica de desenvolver um pouco isso, né? Muito Sim. obrigada, gente. Até mais. Obrigado. Obrigada, Ana. Mas isso é uma coisa importante que a Ana trouxe. Tudo isso que a gente está mostrando para vocês, a gente tem uma execução maior, a gente está mais no executivo. Então, hoje, a gente trata essas temáticas diretamente com o MDS e diretamente com o MDIC. Então, tudo isso que a gente está mostrando para vocês são conversas que a gente anda tendo, que a gente anda aprofundando diretamente no executivo. A nossa atuação hoje no legislativo, ela ainda é bem, né, Lina, bem tímida. A gente já fez algumas conversas com alguns deputados, mas nada. A gente fez um mapeamento já que precisa ser atualizado, mas um mapeamento de algumas leis que estão tramitando, e a gente chegou a essa conclusão que a Ana falou, que as leis elas acabam tendo esses olhares mais para a saída do MEI para o ME. Então, a nossa atuação no legislativo hoje ela tem sido um pouco mais tímida, mas a gente tem aqui como, no nosso plano de ação, né, na nossa estratégia, começar uma entrada, fazer alguma apresentação, estar de alguma forma ligado, fazer alguma, né? A gente tem aqui no nosso plano de ação algumas ações voltadas para o legislativo, mas ainda de uma forma para levar a causa, para levar os números, né? Isso. Esse levantamento de evidências, que é um pouco que a gente está fazendo aqui, a gente sabe que isso aqui é muito rico, né, para os Fundamental, legisladores, tá? né? Fundamental para a credibilidade da evidência. Porque a evidência levada por um Uhum. agente político, ela acaba tendo menos credibilidade. É fundamental isso.
Perfeito. Lina, se você Legal. quiser passar as próximas para a Para gente finalizar finalizar, aqui. eu vou ter que sair realmente em ponto às 11h40, mas as últimas duas propostas, né, tem a ver com microcrédito, né? Acho que deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus. Peraí que passei do ponto aqui. Tem a ver com microcrédito produtivo orientado. Então, a Suzana já tinha falado um pouco, a gente trouxe duas propostas em parceria com o Movimento Expansão, que é uma organização que trabalha um advocacy em prol da ampliação do acesso a crédito. Então, por um lado, né, um olhar mais para políticas de educação financeira, políticas de incentivo ao crédito para mulheres, né, que tem já as mulheres empreendedoras dentro das suas características de que a renda gerada automaticamente impacta positivamente família, impacta positivamente comunidades, então tem uma perspectiva de um olhar de lente de gênero para as políticas de microcrédito, por um lado, e por outro, tem uma questão da ampliação do acesso a crédito. Então, aqui vieram várias pautas que ainda estão sendo discutidas, Banco Central, enfim. Hoje a gente tem no Brasil, né, uma legislação que regulamenta, né, ela é muito completa em relação ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Dentro dessa legislação, a gente tem algumas diretrizes ali de Banco Central, onde os bancos eles depositam, né, 2% dos seus depósitos à vista, eles têm que investir em microcrédito, e se não investem, esse dinheiro fica retido no Banco Central. Então, há sempre uma discussão nesse valor que fica lá parado, basicamente, né, bancos pagando multa, enfim. Então, muitas tentativas Sim. já foram feitas, né, de ajuste dessas regulamentações para que, de fato, esse recurso bem distribuído, ele pode gerar um impacto imenso, porque hoje temos uma rede de instituições de microfinanças muito boa, muito séria, assim, no Brasil, né, de vários tipos, desde as cooperativas, as UCIPs de microcrédito, até os próprios bancos, né, comunitários, enfim, fundos solidários. Então, existe hoje uma rede, mas existe também um recurso parado muito grande, né, na casa dos bilhões de reais, não sendo utilizado para o fim que ele foi pensado, né? Então, esse descasamento também previne, né, essa distribuição, e essa distribuição nas mãos certas, esse recurso nas mãos certas faz com que o volume de crédito a um juro, inclusive, até mais baixo, porque o custo de captação de microcrédito, a maior parte das instituições, é muito alto, e isso interfere diretamente na taxa de juros praticada. A gente conseguiria fazer uma grande distribuição de crédito responsável, de novo, né, e impulsionando os micronegócios na ponta. Perfeito. Então, tem uma grande oportunidade aqui também. Então, a gente fecha aqui um pouco as 7 propostas e, de novo, a gente Maravilha. coloca super à disposição para continuar a conversa. Pessoal, vocês e mais do colaborar. que gabaritaram a prova e entraram no ponto. Depois, numa outra oportunidade, a gente pode desenvolver um pouco mais, né? Essas questões de como é que faz a transição mais para frente, de proposta, aquela questão do salário negativo para quem está, do imposto negativo, de renda negativo para quem está permanentemente no mercado de trabalho. Enfim, eu acho que alguns estímulos que a gente está fazendo no Brasil ainda não são os estímulos, né, mais adequados. Eu queria pedir para o Lelo Coimbra e para o senador Fogaça fazer a sua saudação e encaminhamento do nosso encerramento, enormemente agradecendo vocês, conteúdo muito focado, excelente, muito obrigado. Lelo e Fogaça. Nós precisamos também ouvir o Guto Scherer, né, que é o nosso secretário executivo da Fundação e acompanhou todo o debate que foi feito. Guto. Bom dia, senador, bom dia, Lina, Mariana, Grisa, Lelo, deixa eu ver quem mais aparece aqui para mim, a Tati, a Suzana. Foi muito gratificante para nós poder ouvir esse trabalho todo. Eu acho que fomos bem orientados, né, Grisa? Veio em boa hora nessa construção. Lamento que o presidente Alceu não pôde participar. O Alceu Moreira é deputado federal pelo MDB, presidente da Fundação, mas nós estamos bem na Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul, e ele, sendo gaúcho, ele se dedicou essa semana, esses dias de Expo Inter, a ficar focado lá dentro do parque. Então, mas ele manda um agradecimento muito especial, um abraço, por terem contribuído tanto, né, nesse debate que nós temos feito.
a Fundação tem se dedicado a trabalhar a questão da educação num todo, a educação no futuro, nós temos chamado esse programa, e uma das linhas de atuação que nós temos trabalhado dentro da educação no futuro é a inclusão produtiva. Então, nós estamos na elaboração de um documento, eu vou pedir para a Tati enviar para você, se já não enviou, os nossos documentos já produzidos pela Educação do Futuro, um que é os 15 caminhos para uma escola do futuro e outro que é Caminhos da Paz, que é um programa que nossos governos, na verdade, pessoas do MDB nos governos, tanto do Pará quanto de Recife, colocaram em prática com a Usinas da Paz e com o Compass. Então, E o programa Educação no muito Centro bacana. também, né? Oi? E o Educação no Centro também. Tem o Educação no Centro, que é o pioneiro, né? Nosso primeiro lançamento nessa área. Então, tenho certeza que a participação de vocês enriqueceu muito o nosso debate, muito a construção da proposta que nós vamos apresentar enquanto fundação para os nossos parlamentares, para os mandatários do MDB, como uma proposta de política pública a ser implementada nos municípios, nos estados e até no governo federal. Contem conosco, nós gostaríamos de poder aprofundar nossa aproximação com vocês nessa construção e depois, inclusive, na hora de colocar em prática, que a gente pudesse continuar dialogando, continuar trabalhando juntos, se isso fizer sentido para vocês, para que a gente possa usar a capilaridade do MDB, da Fundação Ulisses Guimarães. Nós temos mais de 1.500 prefeitos e vice-prefeitos espalhados pelo Brasil, mais de 7.000 vereadores, então nós temos uma capacidade de fazer esse programa chegar em qualquer canto do país através dos nossos mandatários. E esse é o nosso papel enquanto fundação. Então, muito obrigado mais uma vez à Aliança Empreendedora, a vocês, Lina e Mariana, por terem contribuído tanto conosco nessa construção. Obrigado. Tá. Lelo, Fogaça, nossos líderes, em tanto tempo de Congresso Nacional. Eu ou Fogaça? Fogaça está abrindo o microfone. É. Senador, abre o seu microfone. Oi. Eu acho que ele está esperando eu falar, não? Não, pode ir. Aí. Senador? Sou eu? Não, Lelo. Estou te Vai lá, aguardando, ok. realmente. É. Um abraço a todos, é alegria estarmos juntos mais uma vez. Especial abraço à Lina e à Mariana. E um especialíssimo abraço à Ana Marina, com quem convivi no Congresso, nas experiências das reformas, tanto trabalhistas, especialmente a previdenciária. Uma profissional muito disciplinada e muito competente, assim como a Marina e a Lina. Aos nossos amigos aí, a Tati, que estava aflita no começo, onde vocês estão, né, Tati? Mas eu não gostei do dia de hoje, não, eu adorei. Acho que a contribuição foi muito rica. Mas, assim, eu não vou detalhar algumas questões, porque não temos tempo e isso requereria quase que um seminário, né, Tati? Quase que um seminário, Grisa. Vamos pensar nisso, né? Vamos Isso, pensar como a porque gente encapsula isso. A apresentação que as três nos mostraram hoje, a amplitude, as experiências, a forma de provocação, os mecanismos de financiamento, é quase como um terceiro setor funcionando, né? na sua dimensão. Então, mostra quão longe o Estado está desse processo. E qual o esforço que esse movimento faz para trazer o Estado, seja segmentarmente, em especial pela via da assistência social. Quer dizer, o sistema educacional, que é uma preocupação que a gente tem tido, Fogaça representa isso muito bem nos nossos debates, ele está muito distante, né? A gente pode até identificar qual é a forma que o sistema educacional pode dar uma contribuição, que seja a maior possível, mas ele não é o centro dessa resposta. Isso está muito claro. Todas as experiências que nós identificamos, todas as experiências que nós ouvimos, e essa em particular ela é rica, quando eu falo que adorei, é por causa disso. Ela faz uma passeada
na dimensão do tema de maneira muito forte, muito robusta. Então, acho assim, parabéns, meninas, permitam-me chamá-las assim, né? Alegria de estarmos juntos, e acho que nós acumulamos hoje muito na sequência de debates que nós temos feito, ouvindo pessoas competentes e, especialmente, a competência que vocês nos trazem hoje. Um fraterno abraço para todos. Couto, meu abraço. Fogaça, meu abraço. Então é isso, eu acho que tivemos aí uma manhã extremamente inspiradora, né? Com informações que são realmente instigantes para nós, né? Essa questão, por exemplo, da informalidade, da dificuldade da formalização, né? Os obstáculos. É todo um processo labiríntico e ainda não totalmente resolvido, né? O Brasil está longe, talvez, de entender que isto é parte, quem sabe, da nossa transformação como país, né? Para nós podermos nos libertar desta armadilha da renda média e nos transformarmos num país realmente desenvolvido. Vocês são construtoras de uma ordem social moderna, né? De uma nova ordem social, e isso, para nós, foi realmente muito inspirador, muito motivador. E queremos voltar a conversar, uma possível outra oportunidade. Não é isso, Gustavo? Então, é Perfeito. isso. Suzana também esteve conosco aqui, não sei se continua, Suzana Cacuta, mas muito obrigado e, como o tempo realmente urge e é curto, dou por encerrada essa reunião de hoje. Obrigado, Mariana, obrigado, Lina, e quem sabe até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom fim Até de a semana próxima, todo. com certeza. Muito obrigada, Excelente, gente. Um viu? prazer Obrigado e estar com parabéns pelo vocês. trabalho.